Fala aí galera, beleza? Vamos tirar foto para a capa. Vamos aí. Prontinho. Então galera, lembrando que eu não posso falar alto, ok? E a gente vai passar a nossa lição de domingo. E a nossa lição de domingo, na lição adulta e na lição jovem, são praticamente o mesmo assunto, tá ok? A diferença é que a adulta está um pouco adiantada. Depois a gente vai repassando o que a gente aprendeu no dia anterior na lição jovem, que é super bacana, né? E isso fica na nossa mente, no nosso coração, que é super importante isso ficar gravado no nosso coração. Eu deixei o ventilador ligado, tá bom? Porque lá fora está tocando música e aí pode estar direitos autorais aqui no vídeo. Então enquanto eu pauso aqui a minha voz, aí o microfone vai pegar o barulho mais próximo, que é um ventilador. Então vamos lá. O subtítulo da lição jovem é Ponte sobre o Abismo. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ok? Aqui está. Ponte sobre o Abismo. E aqui ele vai falar basicamente o que a gente já estudou ontem na lição dos adultos, que havia um abismo entre Deus e a humanidade. E esse problema do pecado ele foi se agravando conforme a corrupção humana foi aumentando, tá bom? Foi aprendendo coisas novas com Satanás e seus anjos. Então vamos lá. E Deus, a gente sabe que ele é santo e que o pecado não pode estar diante dele. Uma vez que o pecado apareça diante de Deus, ele vai ser fulminado, porque Deus é santo. Tem muita glória, muito poder, muita majestade, e o pecado não suporta ficar diante da presença de Deus, porque nele não há pecado. Então, aí aqui deu um exemplo, que é como dois ímãs posicionados de maneira errada, e aí eles vão fazer o quê? Vão se repelir. Não tem conexão. São casos diferentes. E aí depois vem mais para baixo, dizendo o que nós iremos estudar nesta semana. Então vamos repetir aqui, ó. Nesta semana nós estudaremos ações extraordinárias que o Pai e Jesus realizaram para superar esse abismo. A gente já conhece a história, né, e tudo mais. Aí Hebreus, no capítulo 5, do verso 1 ao 10, vai nos explicar a origem, o que é o sacerdócio. A gente vai ter que ler aqui, senão eu vou sair falando. Em Hebreus, no capítulo 5 ainda, do verso 11 até o capítulo 6, até o verso 8, a gente vai entender que Paulo, né, exorta aos leitores a não desconsiderá-lo como sumo sacerdote. Esse caso aqui, desculpa gente, tô com coriza. Nesse caso aqui, ele está falando, se comunicando com hebreus, tá? Eu me perdi um pouquinho aqui, mas tudo bem, vamos lá. Mas a se apegarem à certeza de esperança que ele oferece, tá? Mas se apegarem à certeza de esperança que ele oferece, a gente vai achar isso em Hebreus, no capítulo 6, do verso 9 ao 20. Mas nessa semana a gente não vai falar sobre isso, tá bom? O autor também explica as características. Talvez a gente fale nessa semana, eu não sei se a gente vai falar ou não, mas o ponto principal é o capítulo 5, do verso 1 ao 10, e o capítulo 7, do verso 1 ao 28, tá bom? Você vai ter o capítulo 6 ou no 6, a gente vai descobrir mais pra frente. Então vamos lá, o autor também explica as características do sacerdócio de Jesus, que vai estar aí em Hebreus, no capítulo 7, do verso 1 ao 10. E sua relevância para o relacionamento de Deus com seu povo. Vai explicar o relacionamento, a relevância disso, tá? E a gente vai ver do verso 11 ao 28, no capítulo 7, claro. Então é basicamente isso que a gente estudou hoje, no dia de domingo, na lição dos jovens. E aí vem uma lição dos adultos, que já faz um complemento, já deixa a gente um pouco adiantado. Eu vou estar lendo aqui para vocês entenderem um pouco. Vamos lá. Na lição dos adultos,
o título é sacerdote em favor dos seres humanos. Lá, qual é o propósito, né? Qual é a origem, o que fazia, qual é o propósito de ter um sumo sacerdote? Então vamos lá. O propósito básico de um sumo sacerdote é ele mediar os pecadores e Deus. Os sacerdotes eles foram designados por Deus, não podia ser qualquer pessoa, a fim de ministrar em favor dos seres humanos. Portanto, deviam ser misericordiosos e compreender as fraquezas humanas. Este era um ponto característico, fundamental um sacerdote ter, tá bom? Se ele não tivesse essas características, provavelmente ele não corresponderia segundo a vontade de Deus e estaria se colocando por sua própria vontade. E aí sabe que eles vão fazer o quê? Enganar o povo. Então, vem em Hebreus no capítulo 5, a gente vê aí que Paulo mostrou que Jesus cumpre perfeitamente essas características. Ele foi designado por Deus. E nos entende, pois também sofreu. Só que aí entra um detalhe, para a gente não confundir aqui as ideias. Porém, existem algumas diferenças super importantes. Jesus não foi escolhido dentre os homens. Em vez disso, ele adotou a natureza humana para, entre outras coisas, servir como sacerdote em nosso favor. Ele não ofereceu sacrifícios pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados, pois ele não tinha pecado. Certo? Isso aqui a gente sabe. Aí vem essa partezinha aqui super importante. Hebreus diz que Jesus orou a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido. Deus salvou Jesus da segunda morte quando o ressuscitou. Hebreus também diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Essa parte aqui que eu queria que vocês prestassem atenção. Claro que todas as partes são importantes, mas é relevante ao assunto anterior. Então vamos lá. Também diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. A obediência era nova para Jesus. Não vou ler essa parte aqui não, tá? O autor colocou isso aqui, mas não sei se é relevante falar isso aqui. Teria que ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais. Desculpa, gente. Talvez seja novo no quesito de ele perceber a necessidade neste corpo aqui, né? Neste corpo aqui, nessa matéria, é completamente diferente de querer obedecer às coisas de Deus. Por isso que ele entendeu que é necessário a gente receber um novo corpo. Talvez seja, não sei. Então é meio complicado tentar afirmar isso, porque Jesus já estava em obediência desde o céu. Se não tivesse obediência, no céu não estaria em harmonia. Então isso para mim aqui me deixou confuso, embora eles tenham afirmado isso. E a gente sabe também que tem profecias. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe não. Então vamos lá. O sofrimento e a morte não aperfeiçoaram. Era isso aqui que eu queria passar para vocês. Esse negócio tá igual ao vivo, né? Não tem corte. O sofrimento e a morte não aperfeiçoaram no sentido de que tenha progredido moralmente. Não sei se existe essa palavra moralmente, mas aqui está escrito moral e eticamente. Nem o tornaram misericordioso. Ou seja, ao contrário, Jesus ele veio à Terra porque ele sempre foi misericordioso. Esse detalhe aqui é super importante a gente entender, cara. Ele sempre foi misericordioso. Por isso que ele se deu. Por isso que ele se ofereceu. Eu sei que muitas pessoas não estão nem aí, né? Tipo, ele veio porque ele quis, eu não pedi pra ele vir. Tem muitas pessoas que falam isso. Não tô dizendo que é o seu caso. Mas há pessoas que têm um coração de pedra. E o Senhor diz que colocará um coração de carne naqueles que quiserem, né? Aqueles que não quiserem aceitar os seus caminhos, os seus preceitos, agradá-lo, vai continuar com o coração de faraó. Não adianta. Você pode apresentar argumentos, pode tentar apresentar provas, mas no final das contas é a sua fé quem vai decidir tudo. Então vamos lá, continuando. Por isso teve compaixão de nós,
por isso que ele teve compaixão, porque ele sempre foi misericordioso. O que Hebreus quer dizer é que foi por meio dos sofrimentos que a realidade do amor fraterno de Jesus, a autenticidade de sua natureza humana e a profundidade de sua submissão como representante da humanidade conforme a vontade do Pai foram verdadeiramente expressas e reveladas. Cara, que lindo isso aqui, né? Lindo pra caramba. Eu tenho que prestar um pouquinho de atenção aqui porque eu não posso acordar minha sobrinha, né? Só dormindo, então vamos lá. Ele foi aperfeiçoado no sentido de que seus sofrimentos o qualificaram para ser nosso sumo sacerdote. Foi sua vida de perfeita obediência e depois sua morte na cruz que constituíram a oferta de sacrifício que Jesus apresentou ao Pai como nosso sacerdote. Cara, isso aqui é lindo, lindo demais. Foi sua vida de perfeita obediência que depois sua morte na cruz que constituíram a oferta de sacrifício perfeita, né? E agradável ao Senhor. E por isso hoje ele se assenta à destra de Deus e é o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, que apresenta os argumentos ao Pai, no caso das orações dos nossos pecados, pedindo perdão por ele. E não somente isso, como ele oferece o seu próprio sangue para que possamos receber o perdão de Deus e ser retirado o pecado de nós. E quando nós entregamos nossos pecados ao Pai, ele esquece de fato. Não é o que geralmente a gente faz, né? Que a gente fala que perdoa a pessoa, mas quando acontece algo parecido, você se recorda daquilo que aconteceu e faz um somatório. E já na parte de Deus não ocorre esse somatório. Ocorre dali em diante, do presente em diante. Então é super importante a gente entregar os nossos pecados ao Senhor. Não esquecer de fazer isso, porque no dia do sofrimento de Jacó, né, que ele passou naquela noite, que vai chegar o tempo de angústia a angústia de Jacó. Quando chegar esse tempo, a gente já vai ter entregado nossos pecados e Satanás vai fazer de tudo, né, para que a gente se sinta muito mal, fique remoendo aqueles pecados, mas o Senhor nos consolará, fazendo nos lembrar de gente, tô querendo espirrar aqui, fazendo nos lembrar de que Ele já nos perdoou. Quem está afirmado na palavra de Deus, é por isso que ele fala, estude a palavra agora que você tem tempo de graça, porque depois, meu amigo, vai ser complicado. Você vai se lembrar da palavra de Deus e você vai receber o conforto. Se você não tiver essas palavras gravadas no seu coração, na sua mente, quando chegar a hora, você vai se sentir abandonado e vai deixar Deus com facilidade, porque você não tem um alicerce, você não tem a palavra dentro do seu coração, da sua mente. Então é super importante que você grave a palavra do Senhor agora que você tem tempo. Depois você não vai ter mais tempo, você não vai encontrar mais, não vai ter mais Bíblia para consumir, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu acho que eu falei pra caramba, né? Não sei, 13 minutos, falei pra caramba. Então é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam tomar a decisão de estar com Deus a cada dia, estudar a sua lição para conhecer um pouco mais a palavra de Deus de uma maneira mais sutil, mais aprofundada. E aí, o que você vai fazer? Você vai abrir a Bíblia depois e tentar explicar, sem olhar para a lição, tá? Porque a lição, esse é o fundamento da escola sabatina. Você vai estudar a lição para depois você conseguir explicar os versículos, os livros, sem a necessidade da lição de forma clara para as outras pessoas. Porque se você abrir a lição, a pessoa vai falar, não, isso é uma referência, sei lá e tal, tá querendo manipular, persuadir minha mente. Mas quando você abre só a palavra de Deus e explica todas essas coisas, você deixa ela impressionada, tá bom? Então fica aí a dica, que Deus te abençoe, tome hoje a sua decisão de estar com Jesus, e que... eu espero ver você no próximo vídeo, tá bom? Então já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, liga o sininho de notificações, compartilha esse vídeo e deixa nos comentários o que você achou. Super importante, gente, você pelo menos deixar o like aí
pra esse vídeo aqui chegar de outras pessoas. E nos comentários deixa a gente feliz aqui, né? Porque a gente vê que a obra está acontecendo. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.